Fique à vontade. Irmãos, eu me encontro numa situação complicada, delicada. Mais ou menos quando Judas escreveu a carta dele, o mesmo modelo ali. Porque Judas escreve a sua carta dizendo assim, ó, quando eu empregava toda diligência em vos escrever acerca da nossa comum salvação, é que eu fui obrigado, né? E desde que o pastor Zé pediu que eu ministrasse aqui, a minha ideia era o seguinte, até porque é a primeira vez que eu ministro para vocês, né? A gente tem esse tipo de conversa. Então, logo a minha ideia foi o seguinte, trazer uma palavra de ânimo para a igreja, trazer uma palavra de bênção, uma palavra que nos coloque para cima, né? Essa foi a minha principal busca. Mas, como a gente não prega o que a gente quer, e nem pode, eu penso que o Espírito Santo quer nos continuar guiando no rumo daquelas palavras que o pastor José já tem trazido para nós, né? E essas palavras são muito pesadas para quem ministra. Não é fácil para o pastor José, ou imagino para qualquer pastor, o pastor Wender foi pastor lá, a gente tem vários pastores, quando você tem que trazer uma palavra de exortação é muito difícil, não é algo que a gente faça assim, não, que alegria, vou lá, tal, levar aquela palavra para aquele povo, não, porque Jesus está corrigindo nós, como comunidade, como corpo, como povo separado dele aqui na terra, pode ficar à vontade. Então, e palavra de exortação, geral, o evangelho por si só já é uma ofensa, certo? Ele já nos ofende na nossa maneira de caminhar. E a palavra de exortação, às vezes, ela bate em pontos que realmente mexe conosco. Hernandes Dias Lopes conta uma situação, uma brincadeira que ele faz, que o caboclo foi chegar lá na igreja para ministrar, e enquanto ele saiu assim para ir ministrar, um puxou a camisa dele e falou, olha, não fala sobre jogo aqui na igreja, não, porque o pessoal aqui gosta de fazer uma fezinha e tal. Uhum. Eu vi uma mulher de joelho lá. Uhum. Tá. Aí ele andou mais um pouquinho e fala assim, ó, não fala sobre relação extraconjugal aqui não, porque o prefeito da cidade frequenta a nossa igreja, então fica meio complicado você falar sobre isso. Ele andou mais um pouquinho, outro puxa a camisa dele e faz outra recomendação. Quando ele sobe no púlpito, ele fala, irmãos, hoje eu estou encrencado. Aí grita um gaiato lá do fundo, fala de judeu, não tem nenhum judeu aqui. Né? Então, quando a gente tem que lidar com esse tipo de situação, realmente é muito complicado. Eu queria que todos nós abríssemos em Judas, e eu pretendo usar bastante a palavra, e se você puder me acompanhar com paciência nessa... Judas, que não é o 20 que eu vou ler. Epístola de Judas. Se eu sentado tiver ruim, quem não tiver acompanha, pode dar um toque aí que eu levanto. Mas é porque como eu vou usar bastante aqui, eu sou alto, aí eu fico... né? Mas já foi preparado. Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos
embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Até aqui. Nós estamos vivendo um tempo de muita informação, um tempo de muita velocidade e um tempo de muita discussão. Apesar disso, eu penso que as discussões que nós temos tido, por vezes, são muito rasas. Neil Barreto, um pastor do Rio de Janeiro, ele diz que o grande mal que nós estamos vivendo hoje chama-se mergulho profundo em pessoas rasas. E isso nós temos visto na superficialidade de todo o debate aqui nos é proposto. Quando você... Eu acho que está ocupado ali? Vai ter que pegar. Tem uma lá atrás, acho que pode ter outra lá, o pastor Emílio, depois o pastor Emílio seguiu. Então, quando você entra em uma discussão e um debate, dificilmente você vai ter uma pessoa se aprofundando ou uma pessoa indo além daquilo que já está na primeira página do Google. É impressionante como nós temos vivido esse tempo. E eu temo, irmãos, que pode ser que nós estejamos vivendo esse tempo no que concerne também a palavra. Com muitos pregadores virtuais disponíveis e muitas ministrações acessíveis, eu penso que a nossa própria busca pela profundidade da palavra tem sido deixada de lado. O que se pode traduzir com relacionamento com a palavra. Eu não queria que você levantasse sua mão, nem nada disso, mas é uma pergunta que precisa ser feita. Qual é o tempo de relacionamento seu com a palavra hoje? E aí eu estou dizendo, não é leitura da palavra, eu estou dizendo isso mesmo, relacionamento com a palavra. Aquele tempo onde você lê de novo, lê outra vez, não entendi, procura, lê outra vez. Isso é algo que nós precisamos meditar para nos aprofundar em temas que realmente nos importam. Sim, tá. Eu vou. Pode ser no final para me seguir o raciocínio. Só anota que daí eu não quero entrar na seara entre Armínio e Calvino. O meu objetivo hoje não é entrar na seara de perde ou não perde a salvação. Mas eu gostaria de fazer uma introdução e nos levar a pensar sobre esse tema, agora talvez de um ponto um pouquinho mais profundo. Quando nós olhamos para o versículo 1 de Judas, nós notamos que ele está escrevendo uma carta que é universal. Ele não está dirigindo a um povo específico. Então nós temos Romanos, nós temos aos Coríntios, nós temos Filipenses, nós temos Colossenses. Judas parece que não. Judas aparentemente ele não tem um povo, um nicho específico. Ele está escrevendo para a coletividade. E ao direcionar a esse povo que somos nós, ele usa 3 características. Ele usa aos chamados, ele usa aos amados e ele usa aos guardados em Cristo Jesus. A palavra chamados aqui é a mesma que é usada na maioria do Novo Testamento. Ela está intrinsecamente ligada, ela está junto
com a eleição. Essa palavra é a mesma que na maioria do Novo Testamento ela diz assim, aos eleitos, aos chamados. Essa é a palavra que às vezes nós vamos colocar em dúvida se está dizendo para perde a salvação? Não perde a salvação? Aqui ele está falando sobre ser amados. E de novo nós podemos querer entrar nessa seara se é perder a salvação, mas de novo aqui nós temos uma definição que é abrangente. Aos amados, todos aqueles que são amados por Deus. Pode alguém que é amado por Deus perder a salvação? A gente precisa de uma discussão muito maior do que esse tempo de 1h20 que eu tenho. E guardados. A palavra guardados aqui é como quem guarda um precioso tesouro. É como quem guarda aqui algo que lhe é muito valioso. Guardados aqui é essa ideia de quem guarda esse tesouro. É a ideia de quem realmente está guardando algo precioso. É para esse povo que Judas está escrevendo. É interessante que quando ele vai para falar sobre a salvação, ele fala assim, olha, eu queria falar com vocês sobre a salvação, não é? Sobre a nossa comum salvação. Eu estava empregando toda a diligência. Aqui a gente pode ter aquela ideia do seguinte, ele já estava avançado no estudo dele. Ele já tinha reunido um material, ele estava empregando toda a diligência. Fazendo só um comentário, Paulo vai falar assim, digno de redobrado honorário os que se afadigam na palavra. Essa palavra afadigar ela é o mesmo para um trabalhador braçal. É aquele que se extenua durante o dia a ponto de perder as forças. Esse é digno de redobrado honorário, é o que está escrito lá. E me parece que aqui segue essa mesma linha de diligência. É aquela pessoa que vai estudar e tudo mais para depois, né? Ele vai se sentir obrigado a falar sobre uma situação que é comum a esse chamado eleito, essa pessoa que é amada por Deus e essa pessoa que é guardada por Deus, como quem guarda um precioso tesouro. O que ele vai dizer é o seguinte, olha, eu quero vos exortar a batalhardes pela fé. Ora, são amados, são chamados, são guardados. Como assim batalhar pela fé? Parece um pouco assim, tem uma coisa que eu preciso prestar atenção aqui. Se eu sou chamado, se eu sou guardado, se eu sou amado por Deus, eu preciso batalhar pela fé? A palavra batalhar aqui é realmente aquela de um soldado. É aquela de quem se coloca em guerra. E não só isso. Ele vai dizer que por uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu sou amado, eu sou chamado, eu sou guardado. Eu tenho uma fé que foi entregue de uma vez por todas e eu preciso batalhar por ela. Ele continua, e quando ele vai continuar, ele vai dizer, pois certos indivíduos se introduziram dissimuladamente. Aqui é algo recorrente no Novo Testamento. Paulo fala sobre isso aos Coríntios, fala aos Filipenses, fala aos Colossenses, e em Atos, quando ele vai deixar as recomendações lá para a igreja, ele diz que quando ele partisse, muitos se introduziriam com falsos ensinos. O falso ensino sempre foi combatido na igreja primitiva. Sempre, o tempo todo. Ainda mais em uma época de pensantes, era o tempo todo. De um lado, pessoas querendo judaizar a igreja. E do outro lado, por exemplo, os gnósticos indo para o outro extremo, dizendo assim, olha, pouca coisa se precisa aqui. Pouca coisa é necessária. Tanto é que quando ele vai falar aqui, o entendimento é de que ele está escrevendo para esses gnósticos. E aí ele vai usar uma frase que nos remete ao que ele quer dizer exatamente. Ele vai dizer que transformam em libertinagem
a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, vocês vão ver que Pedro também fez essa recomendação. Se você puder abrir, sempre que eu falar assim, eu queria que a gente abrisse para a gente ter uma ideia de que é realmente algo que era comum na igreja. Era algo que era vivido pela igreja, respirado pela igreja. O versículo 14 de 2 Pedro 3 diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, no comecinho, antes do 14, ele está falando do céu, está falando da era vindoura e tal. Empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Longanimidade aqui é o mesmo para graça, é o mesmo conceito. Longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ele está dizendo aqui, Paulo está falando sobre essa graça e que tem ponto difícil demais de entender. E quem está se levantando para falar está deturpando o que Paulo está dizendo. Como também eles já são acostumados a fazer com toda a Escritura. Isso era tão sério que fez Paulo ter que falar sobre os assuntos, primeiro lá em Coríntios. Eu queria que a gente abrisse também. Primeira carta aos Coríntios. Para vocês terem ideia que Paulo teve que enfrentar essa situação. Como vocês sabem, Coríntios viveu um tempo de carnalidade. A ponto de Paulo diz assim, olha, eu não vi nem entre os gentios o que eu estou vendo aqui entre vocês. O que Paulo falou, o momento que os coríntios estavam vivendo. E aí, 1 Coríntios 6, 12 a 15. Primeiro Coríntios 6, 12 a 15. Rafael, se você puder me dar um toque na hora que estiver terminando, se não der para terminar, a gente continua numa oportunidade, mas na próxima oportunidade, se Deus quiser. 6, 12 a 15, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. 10, 23 ele repete. Eu não vou citar todos os versículos por causa do tempo, mas enfim, dá uma ideia da 10, 23. Diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Gálatas, e eu queria que você fosse para lá, que para nós é a carta defensável de alguns ensinos que é o alvo da minha aula hoje, e é por isso que eu não quero me deter em detalhes, nem a práticas específicas, mas eu estou falando de algo introdutório, algo geral, mas que vale a nossa reflexão. Gálatas 1, versículo 6, Paulo diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, se você for em 5,
13 a 24, na mesma carta que ele está dizendo isso de forma veemente, olha, me admira que vocês estão saindo da graça, ele vai fazer outra asseveração tão importante quanto. Ele diz o seguinte, 5, 13 ao 24. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ele está defendendo aqui a ideia da liberdade. Mas ele vai dizer, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, e aí ele vai até o final. Mas ele diz, não herdarão. Na mesma carta que ele está defendendo que, olha, vocês estão decaindo da graça, vocês estão chegando na lei, ele está dizendo, olha, mas existe aqui uma série de coisas que vocês precisam fazer. Paulo teve que lidar com isso o tempo todo. Quando ele vai escrever a 1 Timóteo, lá no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, impuros, profanos, sodomitas. E ele vai dando essa lista. E ao final dessa lista ele vai dizer assim, ó, e para tudo quanto se opõe ao evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui designado. Ele está dizendo aqui, ó, nós estamos na graça. E para aqueles que estão caindo da graça é que se levantou essa lei. Porque ele está dizendo, a lei foi colocada para tudo quanto se opõe ao evangelho da glória do Deus bendito. Ou seja, nós que estamos na graça temos um comportamento que é antecessor à lei, à própria lei. Então é algo que nós precisamos estar atentos para que não deixemos que certos ensinos, e que era a preocupação do pessoal na igreja primitiva, tomem o nosso coração. Porque esse falso ensino, que nos coloca num lugar de comodidade, ou num lugar de não vigilância, posso usar assim? E aí eu vou usar um exemplo um pouco chulo para o momento, mas eu acho que é oportuno. Eu não sei se vocês viram Poderoso Chefão, já viram, não? É um clássico, Poderoso Chefão. Num dos 3 filmes, lá no finalzinho, ele diz assim, mulheres e crianças podem ser distraídos, homens não. Quando ele está conversando com o neto dele, ele está morrendo, está mal e tudo, ele vai deixar algumas lições para o neto dele. E ele diz assim, eu não me lembro nesses últimos tantos anos quantas vezes eu andei distraído. Spurgeon usou uma frase assim, eu não me lembro nos últimos 40 anos de ter passado mais do que 15 minutos sem pensar em Jesus.
Mas parece que hoje um ensino nos invade onde nós estamos distraídos nesse aspecto. Porque nos rouba, voltando lá para Judas, nos rouba a ideia de uma batalha. Se a gente não tem a noção de uma batalha, a gente precisa ficar falando muito sobre oração. A gente precisa ficar falando muito sobre adoração, muito sobre intercessão, muito sobre jejum, muito sobre leitura da palavra, que são meios de graça, ou, como alguns dizem, são as nossas armas na batalha pela fé. Mas aí, direto, a gente precisa estar falando sobre esse momento de igreja, por exemplo, sobre comunhão. Como é importante ter comunhão do corpo de Cristo. Como é importante se reunir como igreja, que é um meio de graça. Paulo, ao se referir a essa igreja para Timóteo, ele fala: escrevo-te essas coisas para que tudo vá bem na igreja do Deus vivo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Mas aí a gente precisa ficar lembrando as pessoas sobre o quão importante é viver como igreja, como comunidade. Sabe por quê? Porque daí a gente tem que entrar em assunto assim: não, eu não devo satisfação para ninguém. Como não? Deve sim. Nós somos uma comunidade. Se tem um povo aqui nessa cidade que Deus chamou, esse povo está aqui hoje. Somos nós. Um povo diferente aqui dentro da cidade. Tem algumas ovelhas que estão fora do aprisco, mas nós não podemos perder a noção de que nós somos esse povo. Que nós somos essa igreja. Querendo ou não, eu preciso ter comunhão com o Jefferson. Querendo ou não, eu preciso ter comunhão com o Rafael. Porque não sou eu, somos nós. Mas se não temos a ideia dessa batalha, essas armas são deixadas de lado. Aí eu não tenho o Jefferson perto de mim, que Deus pode ter acordado ele de madrugada para orar, e ele não sabe por que Deus fez aquilo, mas eu conto um pouco do que eu vivi naquele dia, e o Jefferson: nossa, realmente eu entendi, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aqui vai falar de algo tão sério. Toda vez que você vê citar 3 exemplos seguidos assim, a psicologia explica isso hoje, é para fixar na memória aquele conceito. E aqui Judas faz isso. Judas fala que um povo saiu do exército, um povo saiu do deserto, saiu para o deserto, mas muitos pereceram. Ele fala dos anjos, perderam o seu lugar. E ele fala de Sodoma e Gomorra. Me parece que hoje a graça tem nos soado como um direito e não como uma graça. A graça hoje tomou um lugar de direito em que eu me firmo nela com toda uma certeza, e que devemos ter, mas me parece que não está firmada num conceito trazido pela própria palavra. Porque quando eu vou confrontar alguém com oração, para orar, por exemplo, a resposta, mesmo que sutil, mesmo que guardada aqui dentro, é essa graça, que não nos desafia a batalhar pela fé, por exemplo. Uma graça que nos coloca num lugar de inatingíveis. Como se eu pudesse levar a minha vida de forma regalada e mesmo assim vai estar tudo bem lá no final.
quando me parece que essa graça vem para socorrer aquele que já se aflige no sentido de querer ser justo, não por si próprio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo daquele sobre o qual a luz de Jesus brilhou e ele quer viver desse modo. Se eu não me engano, foi Filipenses. Deixa eu só confirmar aqui para exemplificar. Foi aos Filipenses que Paulo falou sobre isso. Mais para cá, Filipenses. Deixa eu ver aqui se foi Filipenses. Não é Filipenses, é Efésios. Efésios capítulo 4. Paulo está escrevendo aos Efésios, ele diz assim, no versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ande de modo digno dessa vocação. Mas existe um ensino hoje que está nos tirando dessa batalha. Em outro momento, Paulo vai dar, andeis de modo digno do Evangelho. Se eu não me engano é em Hebreus, aí eu não posso falar que é Paulo. Se eu não me engano é em Hebreus. Andeis de modo digno do Evangelho. Irmãos, diante de Deus não é o meu foco parar nessas pequenas coisas assim. Eu minto, não minto, enfim. Não é isso. É algo assim, muito além disso. Posso citar o exemplo do seu pai, que eu gosto muito? O senhor nem sabe que eu tenho esse exemplo, mas eu tenho. Posso? O que eu errar, o senhor me corrija. O seu pai construiu algo para o pastor José, não foi? Em dado momento dessa construção, o pai do pastor Sula virou e falou assim, é X o valor. Em dado momento da construção, aconteceu alguma coisa que ele não ia concluir pelo valor X. Não ia. E ele começou a vender algumas coisas, mas não falou para o pastor José. O pastor José que descobriu. Ele estava vendendo coisas pessoais dele para honrar a palavra que ele tinha dado. Ele não foi até o pastor José para dizer assim, pastor José, olha, aconteceu uma situação, realmente está difícil e tudo, eu não vou concluir. Não, ele começou a vender os trem dele para honrar a palavra dele. Eu não falei que era X, então vou dar conta por X. É um exemplo que me marcou demais da conta. Muito mesmo. Que me parece que Paulo está falando sobre esse tipo de situação aqui. Eu dou a minha palavra e me empenho para honrá-la. Você caiu, a graça vem e te salva. Mas não é um modus operandi, não é um estilo de vida. Não é um estilo de vida aquele assim, eu dou a palavra, se der certo eu cumpro e tal. Se não der, beleza, a gente vai explicando, vai... Até onde eu vou sustentar, mas se deu prejuízo. Se deu prejuízo, tchau. E aí, Salmos 15 é o salmo que o pastor José gosta de usar e que também está firmado em mim. Nesse aspecto, não que eu consiga cumprir, irmãos, muito longe disso. Vocês já estão me conhecendo um pouco, vocês vão ver quão... Mas há um desejo dentro do coração. Salmo 15. Aquele que jura em dano próprio e não se retrata. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. É um estilo de vida. Entende? Porque se a gente não tem essa consciência da batalha,
a gente vai para o próximo passo. Qual é? A gente transforma a graça em libertinagem. E pelas nossas próprias atitudes, a gente nega o Senhor como o único soberano. Por quê? Jesus cumpre a sua palavra. Mas se eu não cumpro, como que aquela pessoa vai olhar para isso e mirar Jesus? E por nossas atitudes, por ensinos que têm sido nos colocados, estamos negando o nosso único e soberano Senhor. Aí, eu começo a fazer um paralelo, e 2 Pedro de novo, se você puder abrir lá comigo, você vai ver que era uma preocupação. Aqui é uma analogia a quase um entendimento de que essa parte de 2 Pedro foi retirada de Judas. A carta de Judas começa a circular e Pedro, vendo a sua importância, copia essa carta e insere aqui dos versos 1 ao 18, mudando algumas palavras, acrescentando, colocando ao seu estilo. Mas o verso 1 ao 3 diz assim, ó, é o 2, do verso 1 ao 3. Diz assim, ó, deixa eu ver aqui para mim não... Até 10, 20, né? Você falou? 10, 20, né? Dá aqui. Tá. Uhum. Diz assim, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Aqui, Pedro pega aquelas palavras de Judas e agora me parece que ele traz o problema para a coletividade. Judas está alertando lá, falando, olha, fique esperto, você precisa ter uma vida digna, você está numa batalha, a luz do Senhor brilhou sobre você, mas você está numa batalha, não brinca com isso não. Um povo saiu do um povo saiu do deserto, mas eles se perderam, enfim. Aqui, Pedro me parece que pelos mesmos conceitos, pelos mesmos fundamentos, pelas mesmas razões, ele traz isso para a coletividade. Porque agora eles vão fazer comércio de nós. O que Pedro está dizendo é o seguinte: você será vendido. Você estará na mão deles. Se você não der ouvidos para o que eu estou falando, você vai ficar na mão desses falsos profetas. Desses falsos mestres. E aí me parece ser um momento em que nós, como igreja, aceitamos esse tipo de ensino e mais, agora a gente começa a validar esse tipo de ensino. Como? Se você for olhar agora Pedro aqui, eu não quero gastar nesse ponto aqui, depois a gente vai ter a oportunidade de aprofundar. Se você for olhar, Pedro vai atacar esses falsos mestres. Como que ele vai atacar esses falsos mestres? Falando da conduta deles, não é do ensino deles. Ele fez o alerta, falou, ó, vão introduzir heresias destruidoras. Mas aí ele vai começar a falar assim, ó, eles são sensuais, eles são rebeldes. Ele vai começar a dar essas características. Me parece muito com o que a gente tem vivido hoje. Homens aos quais nós nos entregamos para nos alimentar
sem conhecer a vida que levam. Homens que estão do outro lado da tela do computador. Homens que, quando você começa a procurar sobre a vida deles, são adúlteros. São avarentos. Homens que, se você for buscar o testemunho deles, que estão ensinando o povo, são homens que não têm compromisso com a verdade. Que não levam a vida de modo digno da vocação para que foram chamados. Qual foi a última vez que você se entregou ao ensino e você se preocupou como estava a vida daquela pessoa que estava te alimentando através desse ensino? Porque Pedro aqui vai atacar o que eles fazem. Pedro vai atacar a prática deles. É só continuar a leitura do capítulo. Mas eles têm feito comércio de nós. A analogia de Pedro aqui, o comparativo de Pedro aqui no versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, me remete a uma situação em que viveu o povo de Israel. E eu pretendo agora mostrar o que esse povo viveu e denunciar um ensino daqueles falsos profetas que, para mim, é o correspondente do ensino dos falsos mestres hoje. Então, lá em Jeremias, queria que todos abrissem comigo. Eu quero fazer um paralelo entre esses falsos profetas que Pedro se referiu, porque era a realidade, com os falsos mestres que agora está sendo atacado. Jeremias capítulo 5. Aqui, irmãos, o contexto é o seguinte: Deus está dizendo para o povo de Jerusalém: vocês serão invadidos. A rebeldia de vocês chegou num nível que não dá para suportar mais. Vocês agora estão entregues à idolatria. E quando idolatria no Novo Testamento, a gente pensa assim, ir lá no santo. Não. A idolatria do Antigo Testamento está ligada a todas aquelas práticas que a gente vê na festa de Trindade, por exemplo. Prostituição, próprio comércio, mentira. Todas essas práticas. E no versículo 15 de Jeremias 5, Deus está dizendo através do profeta: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Comerão a tua sega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e o teu gado. Comerão a tua vide e a tua figueira. E com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todos. De todo. Mais uma vez, vai vir uma destruição, mas não são todos. Certo? Mesma coisa lá, tira um povo do deserto, agora vai até o final, do deserto, anjos que não guardaram, Sodoma e Gomorra, não é todo mundo.
mas uma destruição está vindo. Se você for para o capítulo 6 de Jeremias, melhor, deixa eu ir para o 8, porque senão a gente não termina. Vamos para o 8, que é a mesma coisa, eu ia fazer 1 e 8, outro para fixar, mas não é necessário. Capítulo 8, versículo 4 em diante. Diz assim, ó: dize-lhes mais, assim diz o Senhor. É o mesmo contexto, é a mesma coisa, está na iminência da Babilônia entrar, Deus está avisando, Deus está falando, ó, quer saber de uma coisa? Nem os seus mortos terão paz, os ossos deles serão tirados. O nível é estarrecedor. Se você se ocupar em ler, você vai ver que o juízo de Deus ali é iminente e a prática deles também. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por quê? Pois este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Me parece ser um paralelo específico com o que Judas estava alertando a igreja primitiva. Primeiro, se nós analisarmos as palavras, ele vai usar o mar, ele vai usar as andorinhas. No capítulo 6 ele vai dizer assim, olha, eu coloquei os limites no mar e as ondas não se atrevem a passá-lo. É como se nesses 2 capítulos Deus estivesse dizendo assim, olha, é algo natural demais. O que eu estou dizendo é algo óbvio demais, é a lei, é a sequência lógica da coisa. Quando o homem cai, não é normal que se levante? É o que ele está dizendo aqui. Mas se você parar para analisar profundamente, você vai ver que ele diz assim, olha, eu controlo o mar na sua imensidão. Porque um dia eu determinei que as águas não vão tomar a terra, eu coloquei um limite no mar. É isso que ele está dizendo aqui. Não vai ter mais dilúvio. Eu controlo, mas o meu povo não quer voltar. O meu povo está sem limite. Por mais que eu diga, o meu povo está sem limite. E aqui é algo assim, que deveria nos assustar. Porque ele vai dizer assim, o meu povo não sabe o que é se arrepender. Não há quem se arrependa da sua maldade. Na verdade, eles nem sabem o que é o corar de vergonha. Era esse momento que a sociedade de Jerusalém estava vivendo.
Era um momento de perdição tão grande que já era institucionalizado, era o normal. Era algo que eles já estavam aceitando no seu meio. E mais, validando. Porque aqui vai dizer assim, olha, o sacerdote e o profeta falam com falsidade. E o profeta está tendo que dizer assim, gente, vocês não sabem o que é corar de vergonha. O povo tinha perdido a noção. Então hoje, o pastor, ele pode ter a vida que tiver. Ele pode se comportar como ele quiser. Nós já não estamos mais nem aí. Não faz diferença para nós. Só que é a pena deles que está nos conduzindo. Porque eu não subo todo domingo para pregar. Eu não subo todo domingo para alimentar a igreja. Muitos aqui não sobem todo domingo. Quem alimenta a igreja são eles. Quem traz o nosso alimento são eles. Esses que levam a vida de forma regalada, de qualquer jeito. A pena falsa do escriba. E nós? Como que nós estamos nessa? Me parece que aqui o discurso é o mais forte que se tem. E era o momento em que Babilônia iria invadir. E agora o meu alerta e também a minha denúncia é que, para mim, esses falsos profetas daquela época, que impediam o povo de ver, que iria levar à destruição aquele povo, usa o mesmo artifício que está sendo usado hoje. Paz, paz, quando não há paz. Quando não há paz. Aqui, mais para frente, deixa eu pegar aqui, ó, Jeremias 14, vai demonstrar exatamente o que eu estou falando. 14, versículo 13 e 14. Olha a angústia do profeta. Em dado momento, Jeremias vai dizer assim, Senhor, eu já não suporto mais guardar a sua ira. É como se ele tivesse naquela brecha de intercessão pelo povo, se colocando Jesus. Em dado momento, Deus vai falar, não interceda por esse povo. Se eu não me engano, é o capítulo 7. Não interceda por esse povo, porque eu não vou te ouvir. Mas o 13 do 14 diz assim, então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Jeremias está dizendo, Senhor, tem muita gente falando isso aqui. Senhor, está todo mundo dizendo que não vai ter espada. Eu estou sozinho nessa brincadeira. Está pesado para mim, Senhor. Está difícil. A gente está falando de um juízo, mas tem muita gente dizendo que não. O 14, disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Jeremias capítulo 23. Eu gostaria que você abrisse também, por favor. Porque esse é importante. Jeremias 23 agora. Versículos 14 e 16, ao 16. (23, 14 ao 16).
Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Irmãos, por favor, horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Esse é o alerta. São homens que estão andando segundo o seu coração e que estão profetizando paz e bem, quando não está paz e bem. Mas o que a gente precisa ter noção é o 17. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor está dizendo assim, Ele está dizendo para os que me desprezam. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem. Irmãos, hoje qualquer ensino que venha mostrar algo que nos ofenda, me parece ser de pronto rejeitado. Qualquer ensino que nos venha trazer alerta é de pronto rejeitado. Olha, por esse caminho aqui, falsos profetas, falsos mestres, quando Deus não mandou eles falarem. Homens que, como disse aqui no 14, andam com falsidade, fortalecem a mão dos malfeitores para que não se convertam, cada um da sua maldade. O objetivo desse falso ensino é não nos deixar converter da nossa maldade. É não nos deixar brilhar uma luz que nos faz mudar a nossa conduta, que nos faz mudar a nossa forma de caminhar, que nos faz mudar a nossa forma de nos portar. O que eles estão roubando de nós é a possibilidade de nos arrependermos. Com esse falso ensino, eles pretendem bloquear até a possibilidade do acesso àquela informação que pode nos fazer converter da nossa maldade. Eu anotei aqui uma frase de Ellicott. Ele diz assim, comentando a respeito de Jeremias, sobre esses limites e tudo. Os elementos estão sujeitos à vontade de Deus. O mar,
a terra, as andorinhas, o grou. Mas a rebelde vontade humana, com seu fatal dom de liberdade, tem o poder de resistir à vontade divina. Nós precisamos, primeiro, irmãos, porque aqui, meu objetivo hoje nessa aula não foi jogar sobre vocês um peso, e eu não pretendo usar a emoção para dizer, precisamos nos arrepender, não é isso. Meu objetivo foi trazer um alerta. Somente isso. Porque me parece ser um comportamento combatido em todos os tempos da igreja. Me parece ser um comportamento que está tomando conta dos nossos dias. Em Oséias, capítulo 7, e aí eu caminho para finalizar já. Capítulo 7, versículo 11. Oséias, capítulo 7, verso 11. Oséias 7? 11. Capítulo 7, versículo 11. Diz assim: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Uma pomba enganada. Nós, cheio de pureza, de repente, estamos sendo esse povo que pode ser levado à destruição. Pode ser levado à destruição, se não nos mantermos vigilantes no Senhor. Atos, capítulo 17. Também há um alerta sobre isso. Sabemos que esse capítulo Paulo encontra os atenienses, apresenta o Deus desconhecido, como bem dito lá no fator Melquisedeque. No 29 ao 31 diz assim, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele está falando sobre a geração de Deus, mas está notificando para todo mundo que se arrependa. Todo mundo. E para falar com peso sobre o juízo, ele vai falar de Jesus. Estabeleceu um dia para julgar com justiça por meio de um varão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor... Que nós possamos, irmãos, ser achados de Deus nesse tempo. Buscar a Jesus como nunca buscamos antes. E a resposta que eu tenho para isso tudo, irmãos, não pode ser outra. É relacionamento com Jesus.
Relacionamento com Jesus. João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a esperança de Jesus tome o nosso coração agora como um alerta. Se você estava nesse lugar, essa é uma oportunidade de se arrepender. Se há muito tempo você estava como o povo de Israel, que não sabe o que é o corar de vergonha, se você tem levado uma vida de forma... Ou melhor, eu não vou nem exagerar para isso. Se você tem levado uma vida que não é a vida que Jesus quer para você, eu quero te lembrar que nem todo vai ser destruído. Uma parte sempre fica. Uma parte do povo que saiu do deserto ficou. O remanescente. Uma parte dos anjos ficou. Jó foi... Ló lá em Sodoma foi livre. Sempre, irmãos. E a minha palavra é para que você, que estivesse assim, no perigo de sair desse remanescente, hoje é o dia que Jesus quer te trazer de volta. Hoje é o dia que Jesus quer te fazer corar de vergonha de novo. Hoje é o dia que Jesus quer colocar no seu coração o poder se arrepender outra vez. Para caminhar com Ele. Para se relacionar com Ele. Para ter uma vida de acordo com o ensino dEle. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai.